admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, pelos louvores que nós pudemos entoar, Senhor, pelo momento de adoração, Senhor, que trouxe paz ao nosso coração, que trouxe, Senhor, uma preparação para que a gente pudesse ouvir a Tua palavra. E também, Senhor, pela apresentação, Senhor, da Sarinha, Pai, como é bom a gente poder, junto com a família, Senhor, celebrar esse momento tão precioso, Senhor, que é a apresentação de uma criança, Pai. E, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, nesse local, Senhor, para celebrar, Senhor, celebrar a vida, celebrar, Senhor, ó Pai, a nossa salvação, celebrar a nossa comunhão contigo, porque sabemos, ó Pai, que ao abrirmos essa porta, Senhor, para irmos embora, nós vamos para o campo missionário. Então nós estamos aqui juntos para fortalecer uns aos outros, para, Senhor, ajudar uns aos outros, para crescer, Pai, crescer no Teu conhecimento, na Tua palavra, na nossa comunhão, na adoração, Senhor. É por isso que estamos aqui, Pai. E, Pai amado, te agradecemos por esse texto, esta passagem maravilhosa das Escrituras. Fala conosco, Pai, que a gente possa aprender um pouco mais e possa viver um pouco mais a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a cura física sempre foi almejada pelo homem. A enfermidade que se instaurou após a queda na existência humana nos desafia a todo instante. Todos nós somos desafiados na nossa saúde. O fato é que nós enfermamos e, por conta, evidentemente, do pecado original que nós também sofremos, nós um dia também vamos ter a morte das nossas células cada vez mais acelerada e vamos chegando a um certo ponto, que é o ponto em que não há mais retorno, em que finalmente nós vamos passar dessa vida para outra, nós vamos morrer aqui nessa existência e nós temos a vida eterna, evidentemente vamos viver com o nosso Deus. Mas o que nós podemos perceber aqui? Nós enfermamos. E o milagre da cura ocorre muitas vezes na Igreja de Cristo. Toda a igreja ocorre milagres. Eu não conheço uma igreja em que não tenha havido um milagre. Participei de algumas igrejas, converso com pastores, não é privilégio apenas de alguns ministérios, não precisa haver manipulação, não precisa haver sugestão, né, para que uma pessoa seja curada. Simplesmente Deus cura alguns irmãos, algumas irmãs. A cura sempre é pela fé em Cristo Jesus, porque afinal de contas Ele é o autor e consumador da nossa fé, é em Jesus Cristo que nós cremos. Mas a cura não é uma constante para todos. Às vezes Deus resolve levar, e Deus ele resolve curar e não curar, porque Ele é soberano, é Ele que faz segundo a sua vontade. Ah, pastor, mas para ser curado basta ter fé. Não, muitos que têm fé não são curados. Muitos que têm fé em Jesus Cristo não são curados. Muitos que nem exercem fé, porque alguns na Bíblia, por exemplo, estavam mortos e Jesus Cristo ressuscitou. Que fé tinha aquela pessoa que morreu? Nenhuma. Mas Jesus Cristo acabou ressuscitando. É o filho da viúva de Naim, também a Lázaro e tantas outras pessoas. Aliás, quando Jesus Cristo foi lá visitar Lázaro, que ao terceiro dia já tinha falecido, a irmã dele, Marta e Maria, estavam chateados com Jesus. Jesus Cristo falou que ele tinha poder, evidentemente, para ressuscitar, e elas queriam que, sim, Senhor, no último dia haverá a ressurreição. E Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. E elas não estavam com fé ali naquele momento em relação ao seu irmão, nada disso, apenas estavam no luto, no pensamento judaico. Depois de 3 dias o espírito já tinha voltado para Deus, então não havia possibilidade de ressurreição na cabeça das pessoas, e Jesus Cristo foi lá e ressuscitou a Lázaro.
a cura é um mistério, mas ela tem um sentido. Ora, infelizmente, parte do pentecostalismo, não todo, mas uma parte do neopentecostalismo que confundiu a questão da cura, faz com que muita gente acredite que a cura depende da nossa fé somente. E se a gente não é curado é porque a gente não teve fé. Quer dizer, joga a culpa na pessoa quando ela não é curada. E a cura nas Escrituras Sagradas, ela é muito tranquila. Deus cura algumas pessoas e Deus não cura outras. Então, qual é o sentido da cura? Quer dizer que todos nós vamos ser curados? Todos nós vamos ser alcançados pela cura divina? Como é que se faz para ser curado? Qual é o método? Qual é a forma? Qual é a fé que precisa ter para ser curado? A gente precisa fazer essas perguntas porque, infelizmente, no pentecostalismo, no neopentecostalismo, se jogou a questão para a fé das pessoas. E um detalhe: em relação à fé, não existe uma pessoa que, crendo em Cristo, não tenha fé. Uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus Cristo, ela tem fé. Não é a questão de a pessoa não teve fé para a cura. A fé que nós devemos ter é em Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo não curou, se Deus não curou, é porque Ele tem um propósito nessas coisas. Eu estou no Evangelho já há muito tempo. Eu sou neto de crente. A minha sobrinha, a minha prima de segundo grau, filha dos meus primos, ela, quando criança, teve câncer na perna. E ela foi curada do câncer. Através dos médicos, foi curada. A minha avó materna, minha avó Maria, que carinhosamente o pessoal chamava de Maricota, minha avó Maricota, ela, no período em que o câncer era fatal, quando se dizia, olha, você tem câncer, era como se fosse uma espécie de sentença de morte. Hoje não é mais, graças a Deus. Graças a Deus existe uma série de tratamentos, uma série de curas que a própria medicina já avançou. Mas numa época em que o câncer era uma sentença de morte, ela teve câncer no útero, os médicos chegaram e disseram, olha, vai para casa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ela voltou para casa e ela orou ao Senhor, várias pessoas oraram a Deus, e a minha avó, ela que tinha uma sentença de morte na sua cabeça, no seu rosto, na sua cara, ela viveu mais 15 anos, uma vida normal durante 15 anos. Aqui nessa igreja nós tivemos um exemplo do Ribeiro. O Ribeiro, o médico, só dizia notícias ruins. E se tinha uma coisa que acontecia com o Ribeiro, era o Ribeiro, ele sempre contrariava os médicos. E ele deu testemunho várias vezes aqui, várias vezes ia e voltava, e o Ribeiro, ele que já tinha também uma sentença de morte praticamente, Deus prolongou a vida dele vários e vários anos. Eu olhei para o Ribeiro e falei, Ribeiro, acho que você não vai morrer não. O Ribeiro, pastor, acho que não. O Ribeiro foi levado até para fazer tratamento alternativo, tratamentos experimentais, porque a situação dele era muito grave, e o Ribeiro lá vinha na igreja, e durante muito tempo o Ribeiro ele viveu contrariando também os prognósticos da medicina. Na minha casa, minha mãe, ela passou por um processo de cura através da medicina, foi totalmente curada, diagnosticada, curada do câncer do nariz, fez a radioterapia e tudo mais, e depois de vários anos, aí sim, houve um problema, não no câncer, no nariz dela. Houve uma necrose por causa da radioterapia, e aí teve que tirar o nariz, que foi muito dolorido para ela, muito difícil, para todos nós foi uma situação muito complicada, mas ela foi salva, porque afinal de contas o câncer poderia invadir todo o seu rosto, poderia ser morta.
E um testemunho de vida da minha mãe é maravilhoso, porque a minha mãe hoje ela evangeliza muito mais as pessoas, fala muito mais de Cristo para as pessoas, nessa condição atual que ela está, do que fazia antigamente. Então Deus ele age na vida das pessoas de formas impressionantes, como fez na vida do Alan, que levou um tiro na cabeça, e os médicos ficaram assustados até, porque a bala se alojou num lugar no cérebro em que ele ia ficar cego, ia ficar mudo, ia ficar paralítico se ele tivesse algum problema a mais, né? E o médico foi lá, né? E interessante que a instrumentista era da Igreja Batista da Vila Maria, filha do pastor Miro, e ela depois disse: olha, pastor, se fosse mais 1 milímetro ali que a bala entrasse, ele ficaria inválido para o resto da vida. E para nossa surpresa, né, inicialmente ele não movia braço, perna, não movia do pescoço para baixo, não movia nada. Eu, quando vi pela primeira vez, falei: meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse menino? É mecânico, como é que ele vai ganhar a vida? Né? E ele, então, foi recobrando os movimentos, até que um dia ele entrou aqui, né, com o andador, e depois, no outro dia, entrou andando. Uma coisa impressionante que aconteceu com esse menino. Então, não existe igreja em que não haja milagre. Então, porque Deus, ele pode agir sim com a cura. Agora, Deus não cura todos. Deus levou meu pai de câncer. Meu pai preocupado com a minha mãe, meu pai preocupado com as doenças da minha mãe, e de repente a gente viu que meu pai foi emagrecendo, a gente foi levando meu pai nos médicos, ele tinha um plano de saúde, o médico não achava o que era, pensava que era uma coisa, pensava que era outra, e havia um câncer no apêndice do meu pai, difícil de detectar. Até mesmo quando o médico chegou e falou: olha, isso é câncer. A gente ficou ali assustado. Outros médicos chegaram e disseram que nada, esse médico é doido. E o médico era bem maluco mesmo. Deus põe os médicos bem malucos na vida da gente também, né? Aquele médico que atendeu a irmã Reni, doido de pedra. Chegou e falou: cadê a irmã Reni? Doido, né, irmã Reni? Falou que a irmã falou que ia morrer, né? Que falou que ele ou ele ia matar a irmã Reni, né? Tem os médicos que, pelo amor de Deus, precisam de libertação, né? E o médico chegou e tal, falou: meu pai, eu estava lá, meu pai e minha mãe, falou: que isso? Aí depois, meu pai foi atendido foi num hospital público que detectaram o câncer, não foi de convênio, não foi particular, e o plano do meu pai tinha até era bom. Mas no hospital público, no Mário Covas, ele foi lá, detectou o câncer. E avançou de tal forma que não teve jeito, né? E eu vi meu pai partir para a glória celestial. E olha, eu sou uma testemunha viva de quem era meu pai, porque a gente também tem aquela ideia, né? Perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para que esse homem fosse cego? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas essa enfermidade é para a glória de Deus. E Jesus Cristo curou o cego. E no caso do meu pai, até teve uma pessoa, aliás, tem pessoas que pensam assim, né? A minha avó, ela durou 15 anos, e houve um dia em que teve uma inundação dentro de casa, da casa dela, e uma pessoa chegou, olhou para ela, em vez de ajudar a pegar o rodo, né? Que inundação é fogo, ela disse: Dona Maria, isso é pecado. Eu quero novo, né? Moleque, minha vontade é pegar a vassoura e dar na cabeça dela. E um dia o sujeito falou isso do meu pai, né? E eu fiquei sabendo que o sujeito falou: isso aí é pecado. Se ele falasse na minha frente. Já perdoei também, meu pai já está na glória celestial, então foi só um repente. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Porque a gente leu um texto que fala da cura. Então para que serve a cura se Deus cura uns
e não cura outros? Se Deus, Ele então não é a fé, somente a fé que cura, mas é a soberana vontade dele, porque fé todos nós temos, gente. Para com isso. Esse não teve fé para ser curado, esse não teve fé para ser curado. A fé é no Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus. Cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Então para com isso, porque tem gente até hoje que pensa assim, meu Deus, eu não tenho fé, por isso que eu não sou curado, né? Porque é muito fácil o sujeito, eu aqui na frente, por exemplo, chegar e dizer, olha, vem aqui na frente que você vai ser curado. Aí a pessoa não é curada, eu chegar e dizer, então é porque você não teve fé, né? Agora, se é uma questão da fé, então por que o pastor não tem fé para curar a pessoa? Se Jesus Cristo curou uma pessoa que estava morta, né? Então é muito fácil dizer que uma pessoa não tem fé quando as coisas não acontecem. Claro que a gente tem fé em Deus e cremos que Deus pode fazer o que é da sua alçada. Então, para que serve a cura? Por que uns são curados e outros não são curados? Vamos entender nessa passagem. Os discípulos de Jesus tinham acabado de experimentar a descida do Espírito Santo. Eles viviam sob a égide do avivamento. Era um grande avivamento que estava acontecendo naquela igreja, na igreja cristã primitiva. Na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E dizia, Atos 2:42, que muitos sinais e maravilhas aconteciam naquela igreja. E Deus acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de crer. Então havia uma profusão de milagres, tanto na época de Jesus, como também na época dos apóstolos. E depois de presenciarem eventos sobrenaturais da presença do Espírito Santo em Pentecostes, eles estão voltando para a sua rotina de oração, no caso Pedro e João, onde se desenrola essa cura do paralítico. Então está ali os apóstolos, estão ali agora nas suas orações, vão ao templo porque eles eram judeus, no sábado, e lá eles encontram esse paralítico na porta chamada Formosa do templo. Primeira coisa que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, sinais do reino ocorrem quando há atenção às necessidades dos de fora do templo. A cura é um sinal do reino de Deus. Por que Deus cura algumas pessoas? Como sinal do reino de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele estava aqui nessa terra, ele foi no tanque de Betesda. No tanque de Betesda havia um paralítico. E Jesus Cristo curou esse paralítico. Mas naquele tanque haviam várias pessoas enfermas. E aquele texto fala que Jesus curou apenas o paralítico. Mas vamos dar um milagre. Jesus Cristo, ele multiplicou os pães quando era lá na Galileia, e multiplicou os pães uma segunda vez na região da Decápolis. Mas Jesus Cristo não repetiu de novo esses milagres, mesmo tendo fome na Palestina, e mesmo tendo muitas pessoas que precisavam de alimentação. Então, o milagre, a multiplicação dos pães, a cura, Jesus Cristo andando sobre as águas. Tem alguns capítulos, por exemplo, dos evangelhos que mostram que Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder sobre os demônios, ele expulsa os demônios do endemoniado gadareno. Jesus Cristo, ele repreende a tempestade. A gente percebe que o texto está ali mostrando que Jesus Cristo é o Messias, que haveria de vir. E ele tinha poder sobre a enfermidade, poder sobre os demônios, poder sobre a natureza. Então, todos aqueles eventos eram para mostrar que Jesus Cristo era o Messias prometido que haveria de voltar. Então, a cura, ela acontece como um sinal do reino de Deus. Um sinal para alguém que precise crer. Um sinal para a família, um sinal para a própria pessoa que foi curada,
um sinal para as pessoas de fora. O fato é que é um sinal do reino de Deus, que o reino de Deus está presente, que Deus ele age, que Deus ele é poderoso para fazer isso. Porque, irmãos e irmãs, a cura completa Deus já nos deu. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar todos os nossos pecados, para nos livrar do poder do pecado em nossas vidas. Mas também ele disse que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então é o conflito entre o já e o ainda não. Nós temos a transformação, já somos livres do poder do pecado, mas vamos ser livres totalmente do pecado em nossas vidas quando tivermos o nosso corpo transformado. Nós, evidentemente, somos curados, eventualmente, Deus trabalha na nossa vida de várias formas. Aqui tem várias pessoas que foram curadas. Eu fui curado de várias doenças também, através da medicina, através dos anticorpos, através da ação de Deus na minha vida, do próprio organismo. Mas a cura completa na minha vida, que eu espero ter, e ter cabelo também, porque é possível. Era tão cabeludo, mas a minha cura completa vai acontecer quando o meu corpo for glorificado, for transformado, e aí não haverá mais nada, não haverá mais nenhum tipo de dor, sofrimento, nada. É o conflito entre o já e o ainda não. Então a questão é que o pessoal quer o céu agora. Não. O céu não vai ser agora. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro ressuscitou. Mas você viu Lázaro por aí? Lázaro morreu de novo. Lázaro deve ter ficado doido de raiva, porque ele já estava lá junto com no seio de Abraão, né, como chamava o paraíso naquela época, junto com o pessoal. Dizendo: gente, cheguei, olha, não foi fácil viver. Estava lá com Marta e Maria, mas olha, Jesus Cristo, eu vi Jesus Cristo, tive a oportunidade de ver o Messias. Você teve, de repente estava falando com Abraão, aí o que aconteceu? Lázaro volta. Aí volta com dor na coluna, não sei o que ele tinha. Aí, mas por que eu estou aqui de volta? Lázaro deve ter levado um susto. Dizem algumas pessoas que tiveram essa experiência até de ir ao paraíso, né? É uma experiência mística, uma experiência espiritual. A gente não pode se basear muito nisso, mas um amigo meu, ele teve um ataque cardíaco, ele teve uma morte momentânea, quando para o coração e tal, e ele disse que nesse momento da morte ele viu a Jesus, conversou com Jesus, e quando estava conversando com Jesus, ele começou a cair num buraco muito fundo, escuro. Aí ele acordou lá no hospital. Então imagine Lázaro, né? Está ali numa boa, já, cadê minha mãe, cadê meu pai aqui e tal, e de repente cai no buraco. Voltei, não é possível, né? E o Lázaro voltou. É claro, né? Estou dramatizando, estou brincando, né? Mas o fato é que Lázaro morreu 2 vezes. Deve ter vivido bastante, talvez, né? Mas ele morreu 2 vezes. Passou por aquela experiência ruim, que é a experiência da morte. 2 vezes. Então o que a gente pode perceber, né? A morte é um sinal do reino de Deus. Aliás, a cura é um sinal do reino de Deus. E tem um conflito entre o já e o ainda não. Mas a nossa cura nunca será uma cura plena agora. Nós vamos ter alguns problemas que vão fazer com que nós, evidentemente, partamos dessa para melhor. Então, no texto, Pedro e João, guiados pelo Espírito Santo, eles não passaram ao largo do desamparado. A lição da parábola do bom samaritano não havia ficado apenas na mente, ficou no coração deles, porque eles estavam entrando na igreja, no templo, e viram um homem caído no caminho, que era um paralítico, pessoa pedindo coisas. Ele não estava pedindo nenhuma oração, ele estava pedindo dinheiro para sobreviver, como tem muitas pessoas ao nosso redor também pedindo dinheiro.
E aos olhos dos cristãos, nós precisamos fitar aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra da salvação, precisam de alguma coisa. O que eu achei interessante, porque aquele homem estava pedindo, né? Por exemplo, uma pessoa que pede dinheiro para muitas pessoas, ele não vê as pessoas, ele não está te vendo. Interessante isso, né? Uma pessoa que pede dinheiro lá no farol, ele não está te vendo, ele só está vendo a oportunidade de você dar dinheiro para ele. Ele não te conhece, às vezes nem quer te conhecer. Ele vê em você apenas alguém que pode dar dinheiro. E o texto é interessante porque os apóstolos dizem para aquele homem: olha para mim. Eles entraram em contato com aquele homem, que estava desumanizado por causa da enfermidade, por causa da sua condição. Vamos lembrar que naquela época se acreditava que uma pessoa doente estava doente porque ela havia pecado. Era um pecador mais do que os outros. E aí os apóstolos chegaram e disseram: olha para mim. A gente precisa entrar em contato com as pessoas que pedem dinheiro, as pessoas que estão aí ao lado, são pessoas, tem história. Então, como cristãos, a gente precisa quebrar algumas barreiras. Eu sei que é difícil, a gente às vezes está no farol, fica com medo que a pessoa faça alguma coisa, a gente dá um olho direito para as pessoas. Às vezes a gente não tem dinheiro, então a gente prefere não falar com as pessoas, para ela ir pedir dinheiro para quem tenha, né? Mas os apóstolos, eles olharam para aquele homem. Isso me chama a atenção. Que é o que a gente precisa fazer para as pessoas, a gente precisa olhar para as pessoas, falar com elas. E outro aspecto que a gente vê nesse texto é que esse sinal do reino, que foi a cura, ocorre também quando não existe temor de sermos reconhecidos como cristãos. Eles chamaram a responsabilidade para si, quando chamaram a atenção do paralítico. Eles disseram: olha, aquilo que nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, que é Jesus Cristo no nosso coração, eu te dou. Então, nós estamos realmente oferecendo aquilo que nós temos. A gente não pode resolver todos os problemas do mundo, mas aquilo que nós temos, a gente pode oferecer às pessoas. Eu tenho Deus no meu coração, tenho Jesus Cristo no meu coração. Você quer uma oração? Você quer uma palavra que eu possa usar de consolo? Achei interessante o que a Universal do Reino de Deus fez naqueles homens que foram mortos lá no Rio de Janeiro e foram colocados lá na comunidade da Penha. Os corpos todos foram colocados ao lado lá. Enquanto o pessoal estava discutindo se mereciam morrer, se mereciam, se todos eram bandidos, se não eram, se a gente deveria lamentar ou não lamentar por aqueles que estavam lá, a Universal do Reino de Deus estava lá com copos d'água, né? Pegou vários copos d'água e estava oferecendo para as famílias água e oração dos familiares. Então, aqueles que não estou nem dizendo, não estou fazendo propaganda da igreja, porque a Universal também tem umas coisas estranhas que eles pregam. Mas aqueles que estavam lá não podiam fazer muita coisa, mas aquilo que eles tinham, eles podiam fazer. Eles podiam orar pelas pessoas, podiam dar um copo d'água. Um dos homens que estava lá, ele que foi atrás do corpo do filho dele, ele disse assim: eu perdi meu filho 2 vezes. Perdi meu filho para o crime, porque ele era criminoso, e perdi agora, quando ele foi morto. Aquele pai estava em frangalhos, não queria ver o filho na criminalidade. E o pessoal da Universal estava lá, para orar por aquele pai, para entregar um pouco d'água, para tentar ajudar. Então, o que Pedro e João falou: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu reparto com você. E eles tinham tanta autoridade e tanto poder
de Deus na sua vida, que o que eles fizeram? Eles oraram pelo paralítico e disseram: levanta e anda. Tem algumas coisas que a gente muitas vezes não faz, né, porque a gente não quer se envolver realmente com as pessoas, mas a verdade é que a comunhão deles, expressada pela vida de oração, até permitiu que eles pudessem dizer ao paralítico: levanta e anda. Quantas pessoas estão no meio do caminho? Quantas pessoas a gente pode chegar e dizer: olha, você que está no meio do caminho aí, está jogado, eu sei quem pode ajudar você, porque me ajudou. Por isso que uma pessoa que estava lá no fundo do poço mesmo, era bandido e vivia uma vida toda desregrada, encontrou Jesus na cadeia, às vezes tem muito mais autoridade do que a gente que é apresentado na igreja e viveu a vida toda na igreja. Porque aquele homem que estava na cadeia sabe o que Cristo fez na sua vida, o que pode fazer. E às vezes a gente que viveu a vida inteira na igreja não sabe, não tem autoridade para chegar e dizer: olha, levanta e anda. Cristo agiu na minha vida, por isso pode agir na sua vida também. Então aqueles homens tinham essa consciência e disseram para o paralítico que estava no meio do caminho: levanta e anda na porta da igreja. E esse sinal do reino de Deus, porque esse homem foi curado, foi em nome de Jesus que o homem foi curado, esse milagre serviu para que inúmeras pessoas pudessem ouvir a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Porque aquilo foi algo que atraiu todos os que estavam ali no templo para a mensagem de Cristo. Nós somos portadores da presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. E às vezes Deus permite que esses sinais do reino aconteçam na nossa vida para que as pessoas possam perceber que Ele é poderoso, que Ele deseja salvar, que Ele deseja agir na vida de tantas outras pessoas. Então, o que nós podemos perceber aqui, né? Dizem que houve uma conversa de um papa com um sujeito, não sei quem foi, que ele disse assim: olha como a nossa igreja hoje é poderosa. Na época da igreja primitiva nem templo eles tinham. Olha como a nossa igreja é uma grande catedral. Olha esses afrescos, essas pinturas de renascentistas. Hoje nós temos riquezas, mas ao mesmo tempo, o sujeito estava conversando com o Papa dizendo: mas infelizmente a gente não pode dizer que nem Pedro e João, porque Pedro e João não tinham ouro nem prata, como a igreja hoje tem ouro e prata. Mas, no entanto, eles têm uma coisa que a igreja não tem hoje: eles tinham poder para dizer: levanta e anda. E a igreja que hoje tem ouro e prata não tem poder para dizer: levanta e anda. Uma igreja que se preocupa apenas em estabelecer um império religioso, uma igreja que se preocupa apenas com os poderosos e tudo mais, é uma igreja que pede o poder do Espírito Santo. E nós não podemos nos tornar uma igreja assim. É preferível dizer como Pedro e João: não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós oferecemos, que é Jesus, do que a gente tentar oferecer outra coisa e não termos de fato uma vivência com Jesus em nossas vidas. Os sinais do reino também acontecem de uma forma inequívoca. Não havia dúvida em relação à cura do paralítico. Não foi sugestão. Eu já disse aqui uma vez que teve um pastor que veio aqui, foi fazer sugestão na vida das pessoas. Teve um irmão aqui que foi chamado à frente, uma vez que esse pastor veio aqui, numa reunião da ABN, não foi convidado por nós, foi convidado pela ABN. O irmão chegou e foi à frente e disse: olha, eu estou com uma dor aqui no pescoço. Irmão de outra igreja. Ainda bem que ele é de outra igreja. Aí o pastor chegou: você está com uma dor aqui? Aí ele chegou: eu te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E bateu aqui no pescoço do jeito.
Aí o pastor disse: e aí, está curado? Gente, até eu ia dizer que estou curado, porque levar 3 tapas de novo. Ele disse: estou. E ele voltou. Ele falou: estou curado. Não é sugestão, não é para crescer a perna, né, na frente da pessoa, uma espécie de mágica, né? Não é para a pessoa dizer e confessar a cura, que nem passou por uma tomografia, um exame para ver se ele foi curado mesmo, né? Porque as curas são inequívocas. O pessoal conhecia aquele paralítico, sabia que ele tinha as pernas tortinhas, sabia que desde cedo ele era paralítico, e quando Pedro e João curaram, não houve dúvidas, todo mundo pulou, ele pulou, e as pessoas até viram a alegria que ele estava mostrando naquele momento, naquele ambiente. Aliás, como tantos outros milagres de Jesus, esse ocorreu fora do templo. Tem uma coisa que a gente chega e às vezes não percebe, né, de Jesus. A maioria dos milagres foram fora do templo de Jesus. Quer dizer, a maioria dos milagres que Deus quer fazer na nossa vida também ocorre fora da porta do templo, né, orando pelas pessoas, pedindo ao Senhor que as abençoe. Aqui não tem um poder diferente aqui dentro. Aqui é um templo. Aqui é onde a igreja se reúne. E a igreja se reunindo em outros lugares também, a ação de Deus vai ser poderosa. Então, onde nós estivermos, onde estiver a planta dos nossos pés, né, nós temos a possibilidade de orar pelas pessoas e Deus fazer coisas impressionantes na vida dos outros. Outro dia aqui, uma pessoa pela internet ligou: pastor, pela internet mandou um recadinho: pastor, eu precisava urgente da tua ajuda e tudo mais. Aí o sujeito chegou e tal, a moça chegou e tal: olha, pastor, é o seguinte, a gente tem aqui um centro de umbanda e tal, eu queria que o irmão viesse aqui. Eu falei: mas por quê? Não, eu quero que o irmão venha aqui, ore pela gente, a gente quer abandonar esse negócio aqui. E a gente foi, eu e o pastor Jair, que é especialista nisso, né? A família dele, né, conhece bem, né? Então eu fui lá com o pastor Jair e tal, um negócio esquisito, um monte de imagem, caveira, coisa de cigano, um cheiro ruim, tal, vela, um monte de coisa. Eu só sei que a gente foi lá, orou por eles, e eles pediram: olha, leva tudo isso embora, pastor, não quero mais saber. Eles tinham medo de chegar e tirar aquilo, que eles achavam que as entidades poderiam fazer algo contra eles, né? Aí vai chamar pastor para fazer, né? Qualquer coisa, vai para o pastor, né? A cabeça do povo é assim, né? Aí fui eu, pastor, a gente foi uma coisada, aí foi colocando as coisas. A gente veio aqui na igreja, aqui estava o pastor Xavier também, a gente foi quebrando as coisas e tal, foi estragando para que ninguém pudesse chegar e depois pegar isso, né? E depois: opa, tem uma caveira aqui, né? Vou fazer um culto aqui da caveira, né? Faca na caveira, sei lá o que o pessoal ia pensar, né? E aí a gente foi quebrando e tal, mas o que chamou a atenção, né? Deus, ele simplesmente tocou no coração do sujeito. A moça, a esposa dele, viu, né, lá na internet, a Igreja Batista Nacional da Pauliceia, entrou em contato com a gente, e a gente foi fora do templo e foi lá e desfez essa prisão, porque é uma prisão, o culto que eles estavam, um culto que estava trazendo miséria para eles estavam confusos, estavam presos a uma série de superstições, de mandingas, de ações malignas. E quando a gente orou por eles, eles até falaram: oh, pastor, tem aqui, ó, tem uma Bíblia aqui. Eles compraram uma Bíblia, né, pastor Jair, para a gente dar para eles. E compraram um negócio de óleo desse tamanho assim, achando que a gente ia jogar óleo em tudo, né? Mas comprou um negócio de óleo desse tamanho assim, né? Eles já estavam até falando: pastor, vamos preparar tudo para o pastor, tal, para ele vir aqui, né? Mas a ação nossa precisa ser fora do templo, do ambiente religioso, né? Para buscar as pessoas, conversar com as pessoas, levar a libertação, a cura que Cristo evidentemente deseja dar, né, como sinal do reino de Deus. E nós somos portadores da Boa Nova, que transforma o indivíduo, tirando da condição miserável de pecador para remido por Cristo Jesus.
E o que nós temos, o Espírito Santo de Deus, é capaz sim de levantar o homem da sua alienação, do seu pecado. Nós temos essa possibilidade, esse poder e essa autoridade no nome de Jesus. Agora, pastor, enquanto a cura, ora, se Deus cura uns e não cura outros, a gente tem que orar pela cura? Sim, sempre, porque apesar de existirem muitas mulheres que não puderam ter filhos, hoje a gente viu aqui, por exemplo, a Suene, né, que é um milagre de Deus ter a Sarinha, né, depois de um tempo, né, com uma gravidez complicadíssima, que os médicos achavam que ela não poderia ter filhos, mas a gente viu aqui uma ação miraculosa de Deus na vida da Suene e na vida do Henrique. Mesmo sabendo que muitas pessoas não são curadas, nós sabemos que tantas outras foram curadas por Deus, e nós oramos pela fé. Nós cremos que Deus, por exemplo, o pastor Levi, ele casou, né, com uma moça que o seu útero era uma coleção de miomas, endometriose, e ele casou, já tinha uma certa idade, ela tinha uma certa idade também. Eles achavam que iam viver os dois só e pronto. Aí nasceu a Aira, né, de uma forma maravilhosa também. Essa menina se tornou uma bênção tão grande na vida deles. Uma menina que foi para a universidade, foi lá para a universidade pública, foi para a ABU, Aliança Bíblica Universitária, fez missões. Uma menina maravilhosa que nasceu justamente daquilo que era uma impossibilidade para eles. E se não bastasse isso, nasceu outro menino também. Então, se Deus às vezes não permite que aconteça na vida de algumas pessoas, outras sim, Deus quer fazer um sinal, algo que possa trabalhar de uma maneira poderosa. A gente viu aqui um testemunho nesses dias, da vida da Carol, né? Olha só a situação da Carol, né? A Thaís fica grávida, tem gêmeos, e a Carol com dificuldade de engravidar, endometriose, um problema, né? Ao mesmo tempo ela se alegrava pela irmã que teve 2 crianças, e ao mesmo tempo ela dizia, mas eu não vou ter nenhuma. Pensou até, bom, ela teve 2, tudo bem, é isso, Deus deu 2, né? Eu até vou cuidar das minhas sobrinhas, não tem problema, ela fica com 2. Mas veja uma coisa interessante que aconteceu na vida dela. E Deus depois abençoou a Carol, teve a primeira filha, Gigi, e depois teve o segundo filho, Gabriel. Então olha como são as coisas. Mesmo algumas pessoas não tendo filhos, nós podemos crer que Deus pode chegar e trazer filhos para outras pessoas. E a gente vai se alegrar do mesmo jeito, mesmo sabendo que Deus, Ele leva algumas pessoas, como levou meu pai, que morreu de câncer. Eu tenho minha mãe que está comigo, sobrevivendo ao câncer, né? E a gente vai vivendo. E eu sei que meu pai já está lá nos céus, e a minha mãe está aqui comigo, cuidando de mim, porque afinal de contas, eu preciso de cuidados, né? Então, a vida é assim. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, e a gente vai orar sempre pela cura, porque a gente vai se alegrar com aqueles que se alegram, e vai chorar com aqueles que choram também. Então, se a gente está meio doentinho, se você está com algum problema, alguma dificuldade, descanse em Deus, ore a Deus, fala, Senhor, cura minha alma, cura minha vida, eu preciso de Ti. Eu sei que Teus planos são perfeitos, mas age na minha vida, haja no meu coração, e deixa com Ele, porque se Ele quiser te levar, você vai lá para o céu, lá no céu você vai até esquecer as coisas que você passou por aqui. E se você ficar aqui, Deus te curar, você vai glorificar a Deus e vai testemunhar a sua vida inteira daquilo que Deus fez na sua vida, da cura que Ele proporcionou. Descansa em Deus, crê em Deus. E hoje nós vamos fazer isso, nós vamos orar pelos enfermos, crendo que Deus pode chegar e levantar um paralítico aí, que pode ficar pulando para lá e para cá, que Deus pode chegar e curar a madre, né, curar o útero de várias moças para terem filhos, que Deus pode chegar e curar do câncer, como curou muitos irmãos aqui também, né? Que Deus pode chegar e fazer infinitamente mais do que temos pedido e pensado. E se porventura Deus quiser levar a gente, glorificado seja o Senhor. O apóstolo Paulo diz,
né, que o meu viver é Cristo, e se eu morrer, é lucro. Né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Esquece, a gente fala, é interessante, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Né? Não é verdade? Outro dia, uma pessoa chegando, olha, vamos orar uma pessoa, quantos anos ela tem? Ela tem 95 anos, tem um monte de problema, tal. Eu fiquei pensando, Senhor, será que é para curar ou para levar? Né? Então, vamos ter calma, vamos deixar o Senhor, a vida aqui é muito boa com Deus, a gente vai orar, Deus tem propósitos na nossa vida, e a gente vai levar esses propósitos até quando Deus chegar e disser, vem servo meu, vem para o descanso, né? Servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, e assim estaremos eternamente com Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.